Seguindo aqui com os vídeos, né? Vamos falar agora de mais uma aqui da lista da UOL, do Beto Louco. Bom, esse cara, como que esse cara ainda tá solto, gente? Esse cara há muitos anos, desde que eu tô no segmento de pós-combustível, eu escuto falar no lavador de dinheiro chamado Beto Louco. Bom, esse Beto Louco aí, ele é bem louco mesmo, sabe? Um cara bem fora do juízo mesmo. Ele, além dele ser lavador de dinheiro aí, ele lava, né, o dinheiro dos entorpecentes e tal aí, né? E lava também o dinheiro dos combustíveis adulterados aí, do segmento aí, entendeu? E esse cara, além de tudo isso, ele é sonegador de impostos, mas eu acho que sonegar os impostos é o crime menor desses caras. Esse cara aí também, ele tem um certo costume. Ele compra posto de combustível e ele, assim, de repente, ele decide que não vai pagar mais. E daí, se a pessoa for questionar, ele vem com a tal das ameaças. Assim como, por exemplo, é o caso dos irmãos Pitbull aí. Assim como também é o caso também do Ítalo Belão, que fez muito isso já também, entendeu? Então, assim, esse cara, esse Beto Louco, ele é uma pessoa que ele pertence ao alto escalão do crime. Ele pertence ao alto escalão do crime. E esse cara é o seguinte, tá? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu acho que foi no final do ano passado, eu dei um título para uma distribuidora de combustível, de pior distribuidora do segmento pós-combustível. E esse ano vai continuar. Essa distribuidora de combustível tem 300 postos de combustível na mão do Beto Louco. 300 postos na mão do Beto Louco. Essa distribuidora de combustível. Daí, tal, teve um outro criminoso que hoje atua em Curitiba. Ele veio na minha rede social, fazendo os comentários aí. Começaram a atacar ele, inclusive tive que apagar alguns comentários. Daí, ele não contente, ele pegou e foi no meu direct querer me intimidar. Falando que eu não poderia falar o que eu quisesse, tal. Falo o que eu quiser. Falo o que eu quiser. Daí ele falou assim, porque vão ser tomada proveito. Eu falei assim, entra na fila do processo. Notifica, processa, faz o que você quiser. Processar, todo mundo pode processar, ganhar é diferente. Entendeu? Então, processa. Daí, esse bandido que tem postos em Curitiba também, que também, ele é bem assim, bandido também, que não está, por exemplo, aqui nessa lista, eu não vi nenhum dos sócios dessa rede aí. Então, assim, também tem muita gente para ser presa ainda. Tem muito bandido, lavador de dinheiro que não está nessa lista aqui e que precisa realmente ser tirado de circulação. Daí, o assessor dessa distribuidora entrou em contato comigo, daí conversando, daí eu falei para ele, ó, a situação é a seguinte, o motivo de eu ter dado para vocês é isso, isso e aquilo. Se vocês tomarem providência, o ano que vem eu tiro vocês da lista. E daí, até mesmo o assessor na época me falou, assessor de imprensa, uma coisa assim, falou, o que você acha que ele vai fazer? E eu falei pra ele, procure o Ministério Público e abra o jogo com o Ministério Público. Se vocês não têm envolvimento com o crime organizado, procura o Ministério Público e fala, olha, hoje nós temos uma quantidade extremamente significativa na mão do maior lavador de dinheiro em postos de combustível do Brasil. Mas não é só ele. Por exemplo, esse cara que veio me intimidar na rede social ali, ele tem vários postos dessa bandeira também. É lavador de dinheiro, é bandido. Um outro bandido também que eu conheço em Curitiba, também ele tem vários postos dessa mesma distribuidora. Tá? É uma distribuidora que ela é mais do sul do Brasil, né? Ela tem a sede dela ali no Rio Grande do Sul, mas ela tem em Santa Catarina também postos, ela também atua também no estado do Paraná e atua em São Paulo também. Então, assim, o Beto Louco, ele tem uma quantidade extremamente significativa de postos com essa bandeira. Hoje, eu já não acredito mais que o dono dessa distribuidora não tem envolvimento com o crime. Porque se ele tivesse realmente, se ele fosse um cara realmente honesto, ele teria procurado o Ministério Público e falado, ó, é assim, assim, assado, eu não sei o que fazer. Porque não é só ele. Eu citei vários outros nomes pro cara, tá, da distribuidora, e ao contrário, tá? Um desses lavador de dinheiro pegou mais não sei quantos postos dessa distribuidora de combustível. Então hoje, por exemplo, eu já não acredito mais
na integridade, na honestidade desse dono dessa distribuidora aí. Já não tem mais. Pra mim, esse cara, ele tem um envolvimento muito robusto com o crime organizado. Porque é um dono de uma distribuidora de combustível. Eu vou dizer pra vocês, essa distribuidora de combustível, eles têm mais ou menos, eu acho que uns 500 postos na mão do crime. É muito posto. É muito posto. Só 300 na mão do maior lavador de dinheiro, que é o Beto Louco. Então, assim, a situação é muito grave, né? Esse cara Beto Louco, ele é um bandidaço. Há muitos anos esse cara, ele comete crime. Há muitos anos ele é um excelente pagador de propina. Então, ele é um alimentador, por exemplo, da corrupção. Ele precisa ser tirado de circulação, esse cara, porque ele também é um financeiro em alguns postos de combustível. Quando eu falo para vocês que, por exemplo, em Curitiba, existe 70% hoje dos postos em Curitiba estão na mão do crime organizado, porque estão na mão do crime organizado. O que não pertence diretamente ao crime organizado tem um braço financeiro ou tem uma cooperação de preço. Esse braço financeiro em alguns postos de combustível, geralmente, quem entra com o cash é o Beto Louco. Então, esse Beto Louco aí, ele é um cara de muito interesse numa operação dessa. E é um cara que deve ser tirado de circulação imediatamente. É um cara extremamente perigoso, o risco de fuga dele é muito grande e, inclusive, esse cara, tá? Ele vai muito para a Europa e principalmente para a Inglaterra. Entendeu, né, Ministério Público? Então, assim, esse cara, ele tem, assim, um dom pro crime absurdo. Absurdo. Ele tem que ser tirado de circulação e eu falo, esse cara, o Ministério Público pode oferecer a delação que quiser. Esse cara não vai entregar ninguém. Porque esse cara, ele já é bandido, ele já é acostumado a lidar com pressão. Então, esse cara, ele é realmente para ser preso e deixar guardado. Esse daí e o primo, esses aí não falam nada, eles não entregam nada, porque para eles é muito mais benefício eles ficarem quietos, né? Porque diferente dos outros aí que eu já falei, esses aí tem muito a perder. Aqueles outros ali não tem nada a perder, nada a perder. Esses daí já tem a perder. Então, esse Beto Louco, ele tem que ser tirado de circulação. Esse cara, ele é um dos maiores pagadores de propina do país. É um dos maiores lavadores de dinheiro e é um dos maiores intimidadores que intimidam e ameaçam pessoas que hoje vão contra os interesses do crime organizado. E vamos para o próximo vídeo.